Essa semana eu vi esse vídeo aqui, que é tipo um profissional de educação física indo num asilo. E ele fica fazendo uma atividade física com os velhinhos lá. Seja pegar um balão e tentar ficar jogando como se fosse uma cesta de basquete. Seja segurar uma tábua com uns buraquinhos e tentando equilibrar pra ver se a bolinha encaixa dentro do buraco. Um monte de joguinho divertido. Pra qualquer pessoa que passe por ali só vai olhar e falar: olha ali o cara brincando com os velhinhos. Que coisa bonita. Mas pra quem tá realmente ligado no que ele tá fazendo, ele não tá só brincando. Ele tá estimulando as capacidades físico-motoras daqueles velhinhos. Ele tá reabilitando fisicamente aquela galera. E se eu te falar que o RPG é tipo isso? Só que aqui nesse vídeo estão sendo utilizadas atividades físicas para recuperar algumas habilidades motoras que os velhinhos já perderam. Já o RPG são atividades sociais, feitas para ensinar habilidades mentais que será útil no futuro dos participantes. Parece confuso? Então continuando o vídeo, que esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Principalmente para você compartilhar com toda a tua galera. Então, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. De acordo com o psicólogo Howard Gardner, que criou essa linha de raciocínio em 1980, o ser humano tem vários tipos de inteligência diferenciadas. E com toda a minha experiência, tanto na área educacional quanto na área do RPG, já que eu tenho aquela carteirada de mais de 20 anos de RPG nas costas, eu tive um certo distanciamento histórico para perceber quais habilidades eu aprendi dentro do RPG e quais inteligências eu desenvolvi. Mas esse vídeo não é para falar sobre experiências próprias, mas sim fazer uma reflexão de todas as potencialidades que o RPG pode ensinar. Porque estruturamos aqui 9 tipos de inteligências diferentes. A primeira seria a lógico-matemática. Essa eu acho que fica bem claro quando se joga RPG e tem que calcular que o seu dano é de um D8 ou mais 4. Mas se você tiver os talentos corretos, você pode colocar esse mais 2 também. Porém, quando você tem um acerto crítico que multiplica por 2, os dados multiplicados não são todos. Somente os dados de dano relacionado à arma. Ou seja, já deu pra entender, né? Se você é ou conhece algum combeirinho, mas combeirinho de verdade, daqueles que lê o livro, não que fica pegando combinho da internet, você entende muito bem toda a lógica matemática. Inclusive, fizemos um vídeo aqui que a gente explica matematicamente o que vale mais a pena, ter uma arma que causa 1d12 de dano ou 2d6. Já que a gente lida com RPG, a gente vai estimular essa inteligência lógico-matemática. Outra inteligência também estimulada pelo RPG é a inteligência existencial. Simples questionamentos de por que nascemos, por que vivemos e por que morremos, que pode ser muito bem abordado nos nossos vídeos sobre vilões aqui do canal. Vou deixar o link da playlist na descrição também. E o que falar sobre a terceira inteligência, a interpessoal, no qual você tenta compreender os sentimentos e as motivações das outras pessoas. Essa é uma habilidade extremamente funcional para todo mestre. Se você vai contar uma história, se você vai entreter os seus jogadores, você tem que dar uma importância no que eles estão pensando, no que eles estão sentindo e o que eles estão querendo. Essa é uma das habilidades que você aprende dentro do RPG que vão ser muito necessários para o resto da sua vida inteira. Ou seja, o RPG é um ambiente seguro para você testá-la. Aí chegamos no quarto ponto, a inteligência corporal sinestésica, que seria mais uma inteligência relacionada aos movimentos. Mas apesar de que no RPG a gente só faz o movimento de jogar os dados, no final das contas a gente acaba tendo um critério de como examinar as potencialidades físicas de uma maneira mais pesada ou mais leve. A gente entende, por exemplo, que é difícil andar numa corda bamba e que é muito mais difícil andar numa corda bamba que tá num navio balançando. Além do que, a gente cria várias situações onde o corpo é o diferencial para a atitude. Por exemplo, você ser um ladino e estar roubando alguém sem que ele nem perceba que está sendo roubado. Tudo isso uma parte de inteligência sinestésica. Aí a gente chega na nossa quinta inteligência, a inteligência linguística. Essa aí merece um vídeo só pra ela, porque além de estimular a leitura, que já é uma loucura, às vezes estimula você a aprender até uma outra língua. Boa parte dos meus contatos lendo em inglês foi em livro de RPG. E quando você aprende outra língua, você destrava novas habilidades cerebrais. Mas valendo-se só das habilidades que você aprende na língua portuguesa PTBR, você pode perceber, por exemplo, que eu uso um vocábulo bastante extenso. E não só nesse vídeo porque eu tô querendo me aparecer. Ah, olha aí o brother que sabe falar umas palavras difíceis. Mas sim porque a comunicação exige palavras que precisam exprimir tudo que eu tô pensando. Por exemplo, as frases quero comer, estou com fome e estou faminto têm classificações diferentes. Quando eu falo quero comer, não tem urgência. Parece que eu quero comer só um chocolatinho depois do almoço. Quando eu falo estou com fome, então realmente já é um problema. Daqui a pouco vai passar mal. Mas quando o cara usa o termo estou faminto, aí o corpo já tá debilitado de nutrientes e ele já
vai ter dificuldades de conseguir fazer coisas básicas como andar pra frente e pensar de modo claro. Tudo isso depende de linguagem. E o ser humano é um ser de linguagem. O que é muito diferente da nossa sexta inteligência, que é a intrapessoal. Lembra que eu falei que a terceira era a interpessoal? Quando você entende os sentimentos e a motivação das outras pessoas? A intrapessoal é reversa. Ela faz com que você entenda a si mesmo, o que você sente, o que você pensa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a sua boca transborda o que a sua alma está cheia. Quando você quer criar um personagem assim, que é violento, que vai pra frente, batendo e matando todo mundo, eu sempre penso, o que tem dentro do coração, dentro da alma daquele RPGista que faz com que ele só solte isso pro mundo? Será que lá no fundo ele tem uma raiva, uma fúria, uma vontade de ser um opressor violento, mesmo que seja num mundo fantástico? Quando a gente abre todas as possibilidades de imaginação, de interprete o que você bem quiser, ele sempre quer ser uma pessoa violenta? Porque quando a gente tá começando no RPG, a gente cria os personagens meio que espelham como nós seríamos nesse mundo fantástico medieval. E quando você cria um personagem que você quer interpretar daquele jeito, que você quer agir daquele jeito, revela bastante sobre você mesmo. Então sempre vale a pena pensar até onde é o personagem e até onde sou eu. Aí vai ter a nossa sétima inteligência também, que vai ser a inteligência espacial, que normalmente é conseguir identificar o mundo que nos cerca em 3 dimensões. Quando você está usando, por exemplo, o Google Maps, você está dando uma força na sua inteligência espacial geográfica. Ou quando você está jogando RPG e vê os quadradinhos e sabe quantos espaços você pode andar, que tipos de deslocamento você pode fazer. E ainda digo mais, quando você está enfrentando, por exemplo, criaturas voadoras, você tem que imaginar em 3 dimensões uma situação que nem está acontecendo. Assim como, por exemplo, você tem um combate dentro da água. Você pode estar sendo trazido para o fundo pelo tentáculo de uma criatura, enquanto elfos do mar estão com lanças tentando te acertar por cima. Então você conseguir imaginar tudo isso em 3 dimensões a partir só de descrição do mestre, tem gente que não consegue fazer isso não, viu? Mais uma inteligência muito bem desenvolvida no jogo. E antes de falar nossas 2 inteligências finais, vou te dar um papo. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, cara. Olha a quantidade de views comparado com a quantidade de likes. Eu acho que esse é um vídeo muito importante que todo mundo que joga RPG ou pretende jogar RPG precisa ouvir. O RPG é muito, muito mais do que um joguinho, e eu acredito veementemente que ele tem um poder transformador na humanidade. Então, para esse vídeo chegar em mais RPGistas, precisa de mais like e precisa que você mande para os RPGistas que você conhece. Então, desde já, agradeço sua força. E voltando às inteligências, vamos falar da 8ª, que é a inteligência mais naturalista, que você começa a compreender os seres vivos, a natureza, principalmente dentro do RPG, onde a gente encontra criaturas fantásticas. E isso nos faz passar horas imaginando, nossa, mas como será que um dragão consegue cuspir fogo? E um outro consegue dar uma baforada de frio? Pois afinal, o que é um dragão? É uma criatura quadrúpede que tem um par de asas ou é uma criatura que tem 2 patas traseiras e asas? E as raças e sub-raças, tipo de elfos e de anões? E essa grande longevidade das criaturas, por exemplo, elfos que vivem 700 anos, como a gente poderia explicar isso? E as criaturas miscigenadas, tipo, por exemplo, um meio-elfo? Se um elfo pode ter um descendente com um humano, por que não teria um anão um descendente com um humano? Por mais que isso não esteja nas regras do jogo, a nossa cabeça e a nossa inteligência nos direciona para isso. Por isso que eu fiz um vídeo aqui também falando sobre genética no RPG. Falo sobre as ervilhas de Wendell e tudo mais, já que o mundo é feito de imaginação e criatividade, né? E então chegamos à nossa 9ª inteligência, a inteligência musical. Isso aí não só relacionadas, por exemplo, ao bardo, mas sim poder ampliar a sua sensibilidade a perceber quando uma música é medonha, perfeito para colocar quando a galera invade o castelo do Strahd, ou então uma música feliz e alegre, propícia para uma viagem, ou até um metal muito doido que você dá o play toda vez que começa um combate. E como a gente está dentro do universo fantástico medieval também, a sonoridade das criaturas também fazem parte. Por exemplo, um dragão faz ou ele faz A primeira parece mais um T-Rex, a segunda parece mais uma galinha. Ou será que o barulho que ele faz é tipo um ronronar de gato, misturado com o barulho de um crocodilo? No final das contas, o que eu quero dizer com isso é, o RPG não é só um jogo. E para que as outras pessoas entendam melhor, compartilhe esse vídeo, por exemplo, com teus pais, com o teu professor. Dependendo da tua idade, compartilha lá com teus filhos, né? O RPG é um tipo de estimulação mental que eu nunca vi nada parecido na vida. Ele pode te dar muito conhecimento e muitas estruturas que você vai levar para a vida inteira.
inteira. Como eu jogo RPG há mais de 20 anos, eu vi toda a molecada que jogava RPG comigo se tornando alguma coisa na vida. Tinha amigo meu que devorava as regras, que era o advogado de regras, e no final das contas ele se tornou um grande advogado. É professor de faculdade de direito e os caramba. O cara que desenhava os nossos personagens virou um grande design. E até eu, que sempre fui de interpretar mais os personagens, me tornei um ator. Agora te pergunto, graças ao RPG, o que você aprendeu? Você aprendeu a, por exemplo, falar melhor em público? A analisar os seus comportamentos como se você estivesse em terceira pessoa, podendo assim criar uma reflexão sobre as atitudes que você teve? Ou simplesmente você faz contas matemáticas muito mais rápidas do que você fazia quando estava no Kumon? Então, escreve aqui embaixo nos comentários para eu ficar sabendo. E se você quer ver outros vídeos com umas abordagens completamente diferentes do que são encontrados aí na internet sobre o que é o RPG, dá uma olhada nesses vídeos aqui das telas finais. E pode continuar maratonando o canal Fabulário com força total, que a gente tem mais de 1000 vídeos aqui. Então, mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário, e até uma próxima.